Listo! Então vamos para as primeiras dicas. Dica número 1. Será que eu tenho que elegir um fotógrafo profissional para hacer mis fotos? Então, eu te contesto com outra pergunta. Será que tu necessitas de um médico profissional para hacer tu parto? A resposta é claro que sim, não? Se você quer se sentir tranquila, né, sendo acompanhada por pessoas que têm experiência em aquele assunto, claro que sim, tu deves contratar o fotógrafo profissional. Dica número 2. Cuidado com o tempo. Assim é, muito cuidado com tu tempo. A ideia acá não é fazer a sessão de fotos no final da gestação. E por quê? Não, porque a grande maioria das pessoas pensa, e principalmente ustedes madres pensam, que o melhor período para fazer as fotos é no final da gestação, não? Então, primeira coisa que eu te aviso, não é assim, vale? A sessão fotográfica, ela deveria acontecer entre a semana 20, máximo semana 27 de gestação. E por que isso? Porque esse é um período ideal, onde você, todavia, não está muito cansada, indisposta, porque quanto mais cresce o bebezito, mais isso passa, não? Então, o período onde sua barriguita já está grande e todavia você também não está muito inchada, é entre 20 e 27 semanas, vale? Cuidado com o tempo, porque algumas mamás acabam tendo essa ilusão e deixam para hacer as fotos no final da gestação. E o que passa é que às vezes os bebezitos nascem. Então, algumas mamás acabam quedando sem fotos porque esperaram muito tempo, não? Então, cuidado com o tempo. Dica número 3. Será que devo maquillar-me? Bien, muitas chicas têm dúvidas sobre a maquiagem. Então, já começamos recomendando que optes por la naturalidade, vale? Por exemplo, uma sessão diurna não pede uma maquiagem muito cargada. A ideia é sempre optar por la naturalidade. Outra coisa que eu também recomendo é que vocês busquem um profissional de maquiagem, um maquillador, né, que vocês confiem, porque assim vocês vão ter um trabalho bem sofisticado quanto à maquiagem, vale? Dica número 4. El papá também é importante? Sem dúvida, el papá é muito importante porque forma parte dessa história. E aunque alguns homens não se sentem muito cômodos, né, sendo fotografiados, tu deves falar com ele, explicar o porquê que ele deve fazer essas fotos. Pergunta a ele se ele tem alguma fotografia de ele quando era chiquito. Se ele responder que sim, pergunta a ele se foi boa essa experiência de se ver chiquito. Se ele falar que sim, então tu já tem excelentes motivos para fazer com que ele haga as fotos. Essa é a ideia, é fazer com que ele entenda a importância de los recuerdos. E é muito chévere, não? Daqui a alguns anos, vocês estiverem sentados, né, no sofá em um dia de domingo, mirando as fotografias e se acordando, né, de los buenos momentos. Então, papá, venga fotografiar. Número 5. Já tenho um erro. Será que eu posso também levar ele para a sessão? E meu erro perrucho? Será que eu também posso levar ele para a sessão fotográfica? Bien, por supuesto que sim. Essa é a ideia. A ideia é você trazer as pessoas da família, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que saiam esse recuerdo. Total? Então, de erro a perrucho, todos estão invitados, vale? Número 6. Qual é o melhor lugar para fazer as fotos? Isso depende. Para mim, há duas maneiras de fotografiar: dentro do estúdio ou em sessões externas, ¿vale? Lo que eu sempre hablo para minhas madres é que dentro do estúdio é um sítio mais cômodo, onde vocês podem sentar, tomar café, ter a luz controlada. É um ambiente mais cômodo. E também temos a possibilidade de fazer fotos externas. As fotos externas, eu também sempre busco um sítio que seja cômodo, bonito, pero é diferente, não?
Aquelas mamás que necessitam de cuidados mais especiais, eu sempre recomendo fazer fotos dentro do estúdio, porque afuera do estúdio é uma sessão que exige um pouquinho mais de energia da embaraçada. Então, se você estiver pensando entre comodidade, eu recomendo dentro do estúdio. E se você estiver bem e quiser inventar fotos bem diferentes, aí já recomendo fotos externas, vale? Número 7. Finalmente chegamos no final. Então, agora vocês já estão vendo aqui, não? Será que é importante mesmo ter um livro fotográfico? Então, os livros fotográficos, eles, em meu ponto de vista, são a finalização de um trabalho super bonito. Eu te pergunto uma coisa. Será que tu família tem livros de você quando era chiquita? Por que não fazer a mesma coisa por seus filhos, não? Então, os livros fotográficos, eles têm essa tarefa, né? De recordar os momentos e guardar para sempre as memórias mais bonitas de tu vida. Muito bem, minhas amigas, esse foi o vídeo das 7 claves. Então, me imagino que vocês agora já estão mais seguras, já sabem um pouco mais de o que fazer, né, para que essa sessão de fotos seja incrível, vale? Então, um beijo grande e hasta pronto.